estavam aquartelados no Coati, aqueles que iam fazer a guarda da fronteira. Sim. E o João Francisco era o responsável pela guarda da fronteira, mas também o Estado participava. O dinheiro era do Júlio de Castilhos, era do Estado. Era do Estado. O dinheiro era do Estado, o Estado participava. Porque... Ele cria a função, uma função para o Cati e para o João Francisco. O Cati, ele era uma espécie de controlador da fronteira. Tá? E como controlador da fronteira, ele agia rigorosamente contra aqueles que faziam contrabando, de lá para cá e daqui para lá. João Francisco era chamado em Santana de Tigre do Cati. E quem deu a alcunha de hiena foi o Rui Barbosa, num discurso no Senado, atacando os republicanos. Possivelmente, o pessoal do Borges e os federalistas, eles se opunham ao João Francisco, passavam a chamar de hiena do Cati e tudo mais que a gente pode imaginar que um líder político possa ser chamado. Mas o Rui Barbosa foi um dos causadores da Revolução de 93, falou hiena, né? Porque hiena é mais depreciativo. Ele ficou ainda comandante do regimento, chamado Regimento do Cati, que era um regimento que constituía a original
Brigada Militar do Rio Grande do Sul, né? E ele fazia patrulha na fronteira com o Brasil e o Uruguai, para onde tinham fugido os monarquistas e federalistas que tinham sobrevivido às batalhas aqui no Rio Grande do Sul, para evitar que eles atacassem os vilarejos e fazendolas isoladas que estavam nessa área de fronteira. A capacidade de mobilização da tropa do João Francisco no Cati era uma coisa extraordinária. É como se fosse um regimento treinado na Europa. Era melhor do que qualquer regimento do Exército da Brigada aqui no Rio Grande do Sul. Eram muito mais bem treinados. Tá? Foi um centro de preparação militar, inclusive um quartel que era admirado por estrangeiros, e oficiais estrangeiros diziam que não havia na América outro igual a esse, que o treinamento que eles recebiam era um treinamento de estilo europeu. Ele fez um quartel lendo os livros do Napoleão, os livros do Napoleão que espelharam mesmo, fazer aquele quartel daquele jeito. Aí ele fez na sala da talabartaria, fez sala de escola, fez sala de música, contratou um músico italiano, tá? Contratou um espadachim francês, tá? Para ensinar esgrima, um soldado, tá? O velho era meticuloso. E criou pombo correio. Tá? Então, era uma pomba diferente das demais, né? Tinha as narinas maiores para aguentar a velocidade e a distância, né? Tinha as narinas bem maiores e os pulmões maiores que o pombo comum desse pombo. E fez um pombal, né? Você comunicava num lugar com o outro com o pombal. Botava o bilhete na perna do pombo e mandava. Ele fez o pombal. E criou a talabarteria e criou os empregados com aquela abril da República, aquela abril da Morrer pela Pátria, né? Que era aquele herdado do Conte, né? Do positivista aquele, né? Augusto Conte, né? Eu era uma figura diferente da época, né? Então eles tinham essas oficinas lá dentro, né? Trabalhavam com couro, com madeira, com todo tipo de material lá dentro, e o governo do estado mandava só o salário desses soldados que serviam lá nesse quartel, né? E eles, né, assim, quando saíam para ir para um reconhecimento, batalha, alguma coisa, como acontecia, assim, uma pessoa tocava uma corneta, em 20 minutos tinha que estar todo mundo pronto na frente do quartel, pronto para ir para a batalha. Né? Então, todo mundo com as suas mochilas, com seus cavalos lá encilhados, todo mundo pronto para ir para a batalha. E fazia aquela fila indiana gigantesca na frente do quartel lá, para sair assim, e a pessoa da frente sempre levava uma bandeira, que significava o patriotismo daquelas pessoas que iam lutar naqueles conflitos. E essa aqui era a bandeira que ia para o combate, né? Ia para os combates. Na verdade, essa foi a segunda bandeira, né? A primeira bandeira, ela foi no combate, ela botou tão furada a bala que não deu para aproveitar. Então eles compraram a segunda bandeira e essa bandeira também é cheia de história, tem umas histórias bem legais dela. Assim. Ela foi para um combate e foi com alguns soldados e acabaram atacando esses soldados, né? Mataram alguns, outros pegaram os prisioneiros e levaram a bandeira. Então chegou a notícia lá e eles pegaram
e convocaram lá alguns soldados, né, que eram os mais bem treinados, e deram uma missão para eles, um grupo pequeno, né, deram uma missão para eles, eu quero que vocês recuperem a bandeira. E eles saíram, todos a cavalo lá para recuperar a bandeira. E de todos esses que saíram, voltou um apenas com a bandeira. Voltou, exatamente. E ele voltou com a bandeira, só que ele voltou meio maluco, assim, sabe? Mas recuperou a bandeira, então eles conseguiram a missão deles, né? Então é mais ou menos um faroeste, né, nos Estados Unidos, e aqui o caudilismo, né? Aqueles métodos também de repressão, né? De prende e condena e julga, e fizer alguma coisa errada, olha, né? Vai ter que pagar, né? Eles faziam uma patrulha, né? Pegavam as pessoas, prendiam. Claro que isso também gera uma porção de insatisfações, né? Perto do poço ali, botava no picador, levava para lá, tirava uma noite, duas do pingador ali, depois levava para cadeia ali, e lá na cadeia ele não confessava, aí ia para beira do poço, né? Tinha o pé de magnólia, exato, mexia com a Silvio João Francisco também. Tombava lá dentro. Todo mundo que destacava lá para cortar os carros do quartel vinha embora, se tinha sombra, de abafado. E um dia houve um coronel, Aguinaldo Flobrant, tenente-coronel, em 62, fim de 61, botou, criou um voluntário. Eu já estava cheio de detalhes, eu sempre fui de campanha, lidava só com cavalo, ele também tomava já. E ele ofereceu alimentação, um salário remunerado, sem coisa, e tinha para quem se animasse, e cuidar de 200 cavalos no catinho. Sai fora de fora. Ninguém saiu, eu fiquei olhando ali, vou atracar nessa bruxa aí. E vinha de lá, ainda ele falou no microfone. Lá é o seguinte, o soldado vai para lá, tira o mês, não vai ver a sombra, não pode ver a sombra. E eu saltei para fora. Dá licença, coronel. Soldado 147, que mas era bem magrinho esse aqui. Mas você foi meio ligeirão, digo, eu me animo aí. Mas como é que tu te anima isso? Tá aí cuidando do grupo, o senhor fala que o senhor me dispensa, daí me leva lá. Essa proposta que o senhor fez, aí eu topo, o senhor me dá alimentação e desarranchado e ganha tanto, não sei o que mais, e não sei quanto por cavalo, eu vou. Eu só dentro do cavalo aí, vou cuidar desse cavalo lá. Mas eu tenho 10 vacas, cuido das vacas também, não como nada, não pensa nada, para deixar, e amanhã todos os meses. E fui pro cantinho. Eu disse para ele, se eu ver o assombro disparar, chega aqui, o senhor me expulse do quartel, hein? Eu não tenho medo de João Francisco, eu vou ficar lá, vou conversar com ele, vou ver onde é que está o dinheiro, nós vamos pegar. Ele deu risada, o senhor não diga uma coisa dessa, ele disse, não, estou lhe dizendo, morei 2 anos lá, nunca vi merda nenhuma. E que época foi cheio isso? De 61 a 64. Você tem com o imaginário todo, aí não existe assombro. Lobisomem, cadê um lobisomem? Começaram o lobisomem, vou cortar a orelha dele para levar lá para um papo. Não existe, então faz aquela lenda e o pessoal vai indo atrás daquela lenda e vai para lá com aquele em assombro, pode fazer, e dorme mal, e sonha, vê o barulhinho e acha que é. Chega aqui, Barreto, velho. Eu dei um abraço no Barreto e digo, tia, nós estava aqui, Barreto. Há 15 anos atrás e agora estamos de novo marcando a nossa pisada atrás do nosso rastro, né? É, todo ele feito em pedra, todo calçado, tinha rede de esgoto, né? Porque para a época, quando cessou a Revolução Federalista, o coronel João Francisco Pereira de Souza, ele era de confiança do governador Júlio Castilhos. Ele só se reportava ao governador Júlio Castilhos. Então, pela confiança que ele tinha, ele instalou o quartel e comandava, e teve em batalhas importantes, né? Que foram travadas. Foi a maior tropilha de tordilhos do Rio Grande do Sul,
foi aqui, que eram 300 tordilhos. Vocês vão passar mais passando aqui pelo a caixa d'água, o quartel, e o soldado aqui, ele era altamente operacional, no caso, porque ficava já o alojamento dos guardas, dos sentinelas, dos guardas, já dormia no catre o guarda, e à frente já ficava a cocheira. Então quando tocava o clarim, já saía o cara, já pegava, o soldado já pegava o cavalo, né, o mosquetão, né, que era o Mauser, e já estava pronto. E tinha fossos, tinha túneis aqui dentro que podiam sair a cavalo e cercar o quartel de novo. Mas tem posto, tem rede de esgoto, luz acetileno, que para a época não tinha luz elétrica, aqui tinha luz acetileno. Tinha escola, tinha alfabetização, tinha uma rede de telégrafo, de comunicação. E o Cati. E o Cati, o primeiro rádio, né? O primeiro rádio, tinha aula de esgrima, então tinha aula de música, partitura, tinha tudo aqui dentro do quartel. E ajudavam o pessoal da região, que não tinha farmácia, tinha alfaiataria, correaria, tudo aqui dentro, né? E foi, só que pelo prestígio que ele tinha, quando terminou, que trocou o governo, né? Em 1908 veio uma portaria e decidiu então extinguir o quartel. Quem recebe o Cati é o coronel Juvencio Lemos. Né? Que hoje o regimento da brigada tem o nome dele. Tem o nome dele. E que é o regimento que é do João Francisco. Né? Aí agora tem histórias da crença popular, que contam que o quartel é assombrado. O pessoal às vezes do quartel vinha fazer aqui alambrado e serviço, quer acampar aqui, foge daqui, diz que é assombrado, né? Isso aí são histórias, né? Como é que era o nome do teu bisavô e o que ele fazia no Cati? Era Normélio Cremonini e era padeiro. Era padeiro do Cati. En el mundo habrá un lugar para cada despertar, un jardín de pan y de poesía, porque puestos a soñar, fácil es imaginar esta humanidad en armonía. Vibra mi mente al pensar en la posibilidad de encontrar un rumbo diferente para abrir de par en par los cuadernos del amor.
Música